Bom, então a gente acabou de ver que o fluxo do campo elétrico de uma carga pontiforme positiva através de duas superfícies diferentes, fechadas, um cubo e uma esfera, dá o mesmo resultado. E a gente pode provar esse resultado para quaisquer superfícies, ou seja, que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada não vai depender da forma dela. Então a gente pode provar isso, provando isso para infinitésimos de superfície dAzinho e dAzão diferentes, arbitrários, a gente pode provar para qualquer situação. Então, através de uma esfera de raio R, essa esfera aqui, raio Rzinho, a gente pode calcular que um fluxo infinitesimal através de dA, desse pedacinho aqui da superfície, vai ser igual a E escalar dA. O infinitésimo de fluxo não envolve a integração, é só um pedaço do resultado, então basta fazer o produto escalar de E por dA. Como o E e o dA, no caso aqui, o dA da superfície esférica e o E são paralelos, então isso aqui vai envolver simplesmente o produto desses módulos, que vai ser igual a Q sobre R quadrado, vezes dA. Depois eu coloco em volta uma superfície de forma arbitrária, como se fosse um balão aqui. Ele vai ter uma superfície infinitesimal dAzão, com a área orientada dAzão aqui, e esse vetor área orientada, lembrem-se, isso aqui vai ser igual a, o dAzão vai ser igual, isso na verdade é dAzão. Opa! Isso é o dAzão. Ele é paralelo ao normal a esse elemento de superfície dA, maiúsculo, né? O centro dele está a uma distância Rzão da carga, e ele faz um ângulo alfa com essa direção radial aqui, que é a direção do meu campo elétrico em Rzão. Então, qual é o dφ nessa superfície? O dφ vai ser igual a produto escalar entre o E nesse ponto, a uma distância Rzão da carga, produto escalar dele com dAzão, que é igual a E de Rzão, dA cosseno de alfa. Agora o ângulo não é zero, né, entre a normal, a superfície, e naquele ponto, e o campo elétrico naquele ponto. Então eu vou ter um cosseno de alfa, e eu vou ter como resultado que vai ser KQ sobre Rzão ao quadrado, dA cosseno de alfa. Esses fluxos. Então uma coisa que eu posso fazer é calcular a razão entre esses fluxos. Eu tinha o dφzão pelo dAzinho, e eu quero saber a razão dele para o dφzão sobre dAzão. Isso vai ser igual a... Então, quais eram os nossos resultados? KQ sobre Rzinho quadrado dA, dAzinho dividido por KQ sobre Rzão ao quadrado dAzão cosseno alfa. Então a gente corta um monte de gente aqui. Isso aqui vai ficar Rzão ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado. dAzinho sobre dAzão cosseno de alfa. Tá a razão entre os fluxos. Pelo dAzinho e pelo dAzão. E agora a gente tem que introduzir um conceito novo, rapidamente, sem entrar em detalhes matemáticos profundos, né? Aqui eu menciono que ambos os elementos de área dAzinho e dAzão subentendem o mesmo elemento de ângulo sólido, dω. Tá? O que é esse ângulo sólido? Tá? O ângulo sólido ele é o análogo tridimensional de um ângulo em duas dimensões. Okay? Você pensa em 2D. Se eu tenho uma circunferência centrada na origem, eu tenho um ângulo, digamos, dφ. Eu tenho um arco de circunferência aqui entre esses dois pontos, ds. Essa circunferência tem raio R. A gente sabe que ds é igual a r dφ. E a gente diz que
esse arco subentende esse ângulo δ, esse arco ds subentende esse ângulo δ. Então, se eu tiver outro, por exemplo, uma outra circunferência maior, eu vou ter um outro arco aqui que eu vou chamar ds2. Entre esses dois pontos, vamos chamar o arco inicial de ds1, a gente diz que esse arco também subentende o mesmo ângulo δ. Se eu tiver agora uma outra curva arbitrária aqui, por exemplo, uma outra, não é necessariamente a mesma circunferência, e eu continuo essa reta, vamos desenhar isso aqui melhor. A gente faz uma curva um pouco mais inclinada assim. A gente diz que também esse segmento aqui, esse arco ds3, que já tem um comprimento, o cálculo do comprimento já não é esse daqui, esse é o comprimento ds1, mas ds3 subentende o mesmo ângulo δ. Isso pode ser demonstrado. Então a analogia em 3D é o ângulo sólido. Tá? Você tem a partir de uma origem, a origem O, aqui era a nossa origem O. Você vai ter a mesma coisa, mas sobre uma superfície. Então você tem, digamos, tá? Esse elemento de superfície dAzinho subentende o mesmo ângulo sólido aqui dentro, que a gente diz que a gente convenciona chamar ômega maiúsculo, dômega. Se eu tiver, por analogia, uma outra, se eu continuo e tenho uma superfície mais distante ou de forma mais arbitrária, não importa. Por exemplo, eu vou esticar um pouco essa coisa aqui, essa superfície não tem a mesma orientação do que essa. Diga, essa superfície vai ter uma orientação para cá e essa outra superfície vai ter uma orientação normal mais para cá. Esses dois vetores n unitário 1 e unitário 2 não são mesmos. Se eu pego a direção de n unitário 1 aqui, eu vou ter um ângulo. Aí essa seria a minha dazão. Não importa, ambas subentendem o mesmo ângulo sólido δ, dômega. Ok? E o ângulo sólido ele é definido como o elemento de área dA, o cosseno de alfa, né? Vamos seguir a notação, não vou chamar ele de θ, vou chamar de alfa, sobre r². Tá, onde r é a distância que eu estou aqui da origem, isso aqui seria r, isso aqui seria o rzão, a distância que eu estou do vértice, onde começa esse ângulo, para os meus elementos de superfície. Então ele vai. E o ângulo alfa é esse ângulo entre esse raio vetor até o meu elemento de superfície e a normal ao elemento de superfície. Esse é o alfa que entra aqui na definição. Isso aqui é uma definição. Voltando ao nosso caso aqui, esses dois elementos de superfície, dA, o dAzinho e o dAzão, eles subentendem o mesmo ângulo sólido, o mesmo dômega. Então a gente pode escrever que o dômega do dAzinho e o dômega do dAzão é o mesmo. Então para o dAzinho, vou dizer, dômega do dAzinho é igual ao dAzinho cosseno de 0, tá? Normal e o raio vetor para o elemento de área dAzinho, que era o da nossa superfície esférica, o ângulo era 0 porque eles são paralelos, o normal, a superfície orientada e o raio vetor, que é simplesmente a direção do campo elétrico ali, sobre r². Ou seja, isso aqui vai ficar igual a dAzinho, sobre r². Depois, o elemento de ângulo sólido para o nosso dAzão é igual a dAzão cosseno de alfa sobre r². E eles são iguais.
Tá, isso aqui implica que o dAzinho sobre R2 é igual ao dAzão sobre Rzão 2, cosseno de, deixa eu correr um pouco mais para lá, alfa. Tá, aí eu pego esse resultado e coloco ele aqui, nessa expressão. Qual é a razão entre os fluxos infinitesimais através desses dois elementos de superfície? Essa razão envolvia esse Rzão quadrado dAzinho sobre Rzinho quadrado dAzão cosseno de alfa. Mas a gente acabou de ver que, pela igualdade dos ângulos sólidos subentendidos, dAzinho sobre Rzinho quadrado é igual a dAzão cosseno de alfa sobre Rzão quadrado. Isso você... dAzinho sobre Rzinho quadrado é igual a dAzão cosseno de alfa sobre Rzão ao quadrado. Aqui você tem simplesmente a razão entre os ângulos sólidos. Essa expressão pode ser reescrita como a razão entre os ângulos sólidos, enfim, elementos de ângulo sólido, né, para a superfície dAzinho, para a superfície dAzão, que é igual a 1. Logo, consequentemente, você tem que essa razão é igual a 1. A razão entre os fluxos infinitesimais através de ambos os elementos de superfície é 1, ou seja, eles são iguais. Você tem que o D φzão por dAzinho sobre D φzão por dAzão é igual a 1, logo os fluxos são iguais. Tá, então qual era a nossa ideia inicial? A gente queria provar a independência de superfície, então a gente provou que o fluxo do campo elétrico dessa carga através de uma superfície dAzinho e uma superfície dAzão arbitrárias é o mesmo. Os fluxos são iguais. Tá? Esse é o nosso resultado principal. A gente já tinha visto isso através do exemplo. A gente já tinha visto isso através daquele exemplo em que eu calculei de tudo, fizemos a integral toda para uma esfera e para um cubo. Deu a mesma coisa, o fluxo total. Agora a gente fez para dois elementos de área arbitrárias, o fluxo é igual, a gente teve que usar uma noção um pouco mais avançada de ângulo sólido, vimos que os fluxos são iguais, ok? Então a gente pode, na hora de calcular fluxo de campo elétrico, fluxo total através de uma superfície fechada, a gente pode escolher a superfície que for, não importa. O que importa é a carga que tem lá dentro, e a gente já viu naqueles dois cálculos anteriores para a esfera e para o cubo, que o resultado foi que o fluxo sobre a superfície fechada, o fluxo total, é igual à carga englobada sobre o ε0, sobre a permissividade do vácuo. Por quê? Porque a gente está trabalhando no vácuo. Isso é uma observação que tem que ser feita em relação ao capítulo anterior de eletrostática e em relação a esse capítulo. A gente está fazendo todas as contas de desenvolvimento da teoria para vácuo. Os campos elétricos calculados estão no vácuo. Vácuo, ausência de matéria, exceto as fontes, as cargas. Mas não tem gases, matéria, nada mais interagindo com esses campos, além de carga de prova eventualmente. Mas a gente está no vácuo, não tem nem ar. Por quê? Porque quando você está dentro de um sólido, ou dentro de um gás, ou você tem matéria presente, você tem que modificar algumas coisas. Isso vai ser tema de um capítulo mais adiante, onde se trata de elétricos. Então, vai envolver o quê? O resultado do teu fluxo através de uma superfície fechada vai envolver a carga englobada pela superfície e a permissividade do vácuo, que é aquela constante ε0. Então, com isso em mãos, a gente pode enunciar a lei de Gauss. A lei de Gauss, que é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, que é uma das famosas equações de Maxwell. Uma das equações de Maxwell é a lei de Gauss. A lei de Gauss diz que o fluxo de campo elétrico total através de qualquer superfície fechada, isso é importante, superfície fechada, é proporcional à carga elétrica total no interior da superfície. Traduzindo em termos matemáticos, essa integral de superfície fechada de E escalar n dA para qualquer superfície S é igual à carga total englobada pela superfície dividido por ε0, pela permissividade do vácuo. Isso é a carga total englobada por S, e S é arbitrária. Significa que ela tem qualquer formato.
a escolha livre. Isso que dá um poder imenso de aplicação dessa lei, porque você escolhe a superfície que for de acordo com a simetria do teu problema. Tá? E o resultado da integração já é dado pela lei de Gauss. Essa integral tem esse resultado, independentemente da superfície. Esse é o poder dessa lei. Ela é extremamente útil para se calcular campos elétricos em situações que você pode utilizar argumentos de simetria para qualitativamente obter, por exemplo, a direção e o sentido daquele campo. E você usa a lei de Gauss para obter o módulo. Essa é uma situação clássica. E a gente vai usar esse resultado, a lei de Gauss e um argumento de simetria para calcular o campo elétrico de distribuições esféricas, que a gente não fez no capítulo anterior, porque as integrações eram bem mais elaboradas. Agora a gente tem como calcular de maneira muito simples através da lei de Gauss e do uso de argumentos de simetria.